gostar muito. Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não vou voltar. Não me espere em casa, não deixo jantar. Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer oi. Oi! Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Tarde Top no ar pra vocês. Já tava com saudade, hein? Passa 2, 3 dias, já fico com saudade de vocês. Vontade de interagir aí. Como é que vocês estão, hein? Me conta tudo! Espero que bem. Se não estão tão bem, daqui a pouco fica melhor, prometo. I promise. Mães e filhos, como mudar a forma com que você olha para seu filho? Ela que eu adoro, Thelma Abraão, que é escritora, vai bater um papo com a gente pelo Zoom. Teve outros compromissos. Vai ser massa, viu? E tem autoconhecimento, a arma mais poderosa para transformar a sua vida. A gente vai receber a bispa Fernanda Hernandes, escritora e apresentadora, que vai vir conversar sobre o livro Mais que Vencedoras. Tudo isso e muito mais, e é claro, a sua participação. Tarde Top no ar pra vocês. Vem, pode chegar. Thelma Abraão, escritora e educadora parental, pode chegar. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, querida, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer te receber aqui novamente, eu sou fã do seu trabalho. O Bom, prazer é meu de estar aqui de novo, obrigada. vamos falar só um pouquinho como se relacionar com os filhos, né? Como a gente pode mudar a forma da gente se relacionar com os nossos filhos, sair daquele automático, né, da educação que a gente vem dos nossos pais. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, os pais sempre me procuram querendo mudar os filhos, na verdade, né? Puxa, Thelma, o que eu faço? Meu filho não quer estudar, o meu filho não quer dormir na hora que a gente combina, a hora que a gente sai ele faz birra, eu não aguento mais, meu filho é terrível e eu quero que ele mude. Então, na verdade, essa mudança que a gente quer ver nos nossos filhos precisa começar em nós, nos pais. E quando eu falo isso, as pessoas normalmente falam, opa, mas como assim, eu tenho que mudar? Não, eu não, o problema é o meu filho. E aí, não tem a ver com ser um problema, mas sim com ele ser um reflexo daquilo que ele está vivendo dentro de casa. A criança, na verdade, né, Gisele? Sim. Ela aprende muito com o nosso modelo, com o nosso exemplo, com aquilo que ela vê em casa. E os pais, muitas vezes, naquela forma automática de agir e reagir, ele não para se questionar, puxa, será que existe uma outra maneira mais empática, mais respeitosa de eu educar o meu filho? De eu conversar com ele, de ouvir o que ele tem a dizer, de levar em consideração o que ele pensa, o que ele sente, sem ficar aqui o tempo todo querendo que ele me obedeça, que ele faça tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, eu falo sempre que a mudança começa em nós quando a gente primeiro abre espaço para esse tipo de reflexão. Que tipo de pai e mãe eu tenho, né, sido para o meu filho? Sim. Faz sentido para você aí, Gisele? Muito, né? Eu acompanho você já tudo. Eu, assim, desde a gravidez, eu fui buscar, né, ajuda para educar, para entender o cérebro da criança, a transformação, porque passa por transformações, né? Eu ficava, ai, meu Deus, minha filha é Uhum. super agitada, como é que eu faço para ela ser calma? Aí eu, fica calma, né? E eu nunca fico Exato. calma, então como que minha filha vai ser calma? Tipo, É isso. reflexo, né? É o espelho. Não tem Uhum. jeito, né? E muitas vezes também a gente projeta, né, um desejo como a gente queria que o filho fosse, né? E ele é uma pessoa que vai desenvolver, gente. Ele já tem as características dele, ele já tem, né, aquilo que ele gosta de fazer, ele vai desenvolvendo a personalidade dele. Não adianta a gente querer impor, né? Acho que a gente tem que querer Isso que você falou é entender. importante. A gente tem que entender, né, quem é essa pessoinha que está crescendo ali junto com a gente, que a gente está ensinando, a gente está, né, mostrando a forma de ver o mundo, porque vê o mundo através dos nossos olhos, não tem jeito, né, Thelma? Sim, isso aí que você falou é super importante, de a gente querer, né, de repente, colocar o filho dentro de um molde, né? Sim. Uma coisa que você sonhou. Meu filho tem que ser assim, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser educadíssimo, ele tem que ser o melhor aluno, ele tem que tirar 10 em tudo, ou então ele tem que ser tudo aquilo que eu não fui. Quer dizer, existem milhares de projeções que os pais podem fazer no filho. E qual que é a questão por trás de tudo isso? É que quando eu desejo que meu filho atenda às minhas expectativas, muitas vezes
projetadas e irreais, eu deixo de descobrir quem é o meu filho, eu deixo de abrir espaço para descobrir quem realmente é essa criança, o que ela gosta, o que ela pensa, o que ela gostaria de ser, o que ela gostaria de fazer. E é justamente nessa conexão, ao eu me abrir e olhar para o meu filho, dar oportunidade para ele se mostrar, sem medo de ser ameaçado, sem medo de ser punido, sem medo de ser castigado, mas simplesmente poder dizer o que sente. Puxa, papai, mamãe, né? Sim, com Quando você falou certeza. comigo desse jeito, eu fiquei com medo, eu fiquei assustado, eu fiquei com medo de não ser amado. Será como é que a gente pode resolver isso? É muito importante essa abertura para a criança poder expor o que ela pensa, o que ela sente, e aí o pai sai daquela posição, né, de ditador, de autoritarismo, para alguém que está ali para guiar, para Sim, direcionar, para disciplinar, sim, mas com respeito, né, com verdade. empatia. Eu vejo muitos pais ainda, Thelma, por incrível que pareça, viu? Falando assim, ah, mas meu filho é terrível, super mal educado, ele só me respeita só quando eu brigo, quando eu xingo, quando eu grito, ele não tem outro jeito de tratar ele. Eu falo, meu Deus do céu, com a criança ouvindo. Não, ele é medroso. Eu falei, gente, não fala isso, porque isso vai ser uma criança, vai ser um adulto medroso, vai ser... Não fala isso, né? E eu fico desesperada, porque eu sei que tem efeito na vida da criança. E eu acho que muitos pais, ó, gente, atenção, vocês que estão ouvindo a gente aí, não fala isso, né? Ah, meu filho é medroso. Ai, meu filho só me respeita se eu bater. Ele vai entender isso do mundo. É isso que ele vai receber, né? É assim que ele vai agir com o mundo, né? Medroso, só vai fazer as coisas na base do taco. E agora, Thelma, fala pra gente, né? Principalmente para os pais que agem assim, né? Como é ruim, né? Agir dessa forma, né? Na verdade, o que acontece? A criança, quando ela é pequena, ela não nasce com uma visão de mundo pronta como a de um adulto, né? Nós temos um repertório que foi construído ao longo dos anos, a gente sabe diferenciar o que é meu, o que é do outro, a opinião alheia com o que eu acredito. A criança não. Quem é a referência dela? Principal referência dela? Pai e mãe. Então, tudo que ela escuta, que vem do pai e da mãe, ela leva como verdade. Se meu pai falou que eu sou preguiçoso? Puxa vida, Sim. meu pai falou que eu sou terrível, então eu sou terrível. Aquilo vira uma verdade para a criança. Ela não tem como julgar, ela não tem como falar, não, eu não sou isso. Ela acredita naquilo. Então, a nossa afirmação acaba virando um rótulo interno para a criança. E ela falou, ok, já que eu sou terrível mesmo, então eu vou agir dessa forma. Terrível, eu sou terrível. Isso não é assim também um movimento consciente, a criança pensa e toma essa decisão. Não, é até inconsciente. Ela simplesmente ouve, acredita e começa a agir. Então, a gente acaba reforçando sem querer um comportamento negativo no filho. Sim. Como é que a gente deve agir, então? Sempre reforçando o que a criança faz de bom. A criança sempre faz muitas coisas boas, mas os pais acabam sempre colocando uma lupa naquilo que é ruim. Esquece de olhar, puxa, hoje você se deu super bem com seu irmão. Puxa, filho, obrigado, hoje você me ajudou a carregar sacolas do supermercado. Hoje você cumpriu o nosso combinado. Então, sempre que eu estou reforçando uma atitude positiva, falando dela, eu estou alimentando o meu filho não só a autoestima dele, mas como o senso de capacidade dele de acreditar, puxa vida, eu sou uma boa criança, eu sou amada, né? Eu sou querida. Então é muito importante a gente tomar cuidado com as palavras, porque sim, elas viram verdade, né? E uma coisa que eu percebi comigo também era assim, o choro, tava tudo perfeito, mas quando a minha filha chorava, me irritava muito aquele choro. E eu falava, meu Deus. Aí eu entendi, não sei se foi com você, se foi com outra educadora parental, falando por que que o choro dela incomoda tanto o seu. Porque talvez o seu choro não tenha sido acolhido quando criança, aquela história Muito de bom, engole o choro, moça bonita não exatamente, chora, você não pode chorar, chorar é pros exato. fracos. A Uhum. gente não sabe, porque eu não lembro de tudo, né, que eu era criança. E eu falei assim, será? Então eu falei, vou testar. Deixa ela chorar. Chora, o choro faz parte. Ou então, quando a criança machuca, acontece alguma coisa, a gente fala, ai, tá bom, vai, já passou, pode parar de chorar. Não, gente, tudo bem chorar. Rir, chorar, é a mesma coisa, tá bom? Tudo é sentimento e vale, tem que acolher. E aí eu comecei a fazer isso. E eu reparei que, aí eu deixei. Mudou, né? Hoje, o choro dela não me incomoda, seja o choro de birra, seja o choro para chamar atenção, ela fica chorando, deixo ela chorar, quando ela calma, que depois eu vou conversar. Então, não só o choro, mas às vezes a criança que fala alto, ou um comportamento da criança que irrita tanto, né, na gente, pais, às vezes é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né, Thelma? Sim, isso que você falou é muito importante a gente entender que nós viemos de uma geração que chorar era algo que não, engole o choro, para de chorar, você não tem que querer, a criança não tem que querer, faz o que eu estou mandando e acabou. Então, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Nossos pais também não sabiam, imagina, inteligência emocional, isso não Sim, existia. Então, a gente agia por impulso. Tá com raiva, grita, tá com raiva, bate. E hoje a ciência avançou, o mundo avançou, a gente já entendeu que
A gente pode sim educar, disciplinar e pôr limites de uma forma que eu não preciso agredir, que eu não preciso ofender. Então, a partir do momento que eu não tive meu choro acolhido, aquilo vira uma dor. Tipo, como é que eu não pude chorar e agora você está chorando desse jeito? Também, de novo, né? Um movimento muito automático, inconsciente. Mas quando a gente toma consciência disso, fala, não, filha, tudo bem chorar. E não é porque a criança está chorando que você vai ceder e vai fazer tudo o que ela quer. Então, entender que acolher não tem nada a ver com ceder. Eu posso dizer não, eu posso manter o meu limite, mas eu também posso falar, ok, eu sei que você está triste, eu sei que hoje você gostaria de ir na casa da sua amiga. Então, a gente acaba, quando eu deixo meu filho mostrar o que ele está sentindo, expressar a emoção dele, ele está se sentindo acolhido, ele está se sentindo visto. E outra coisa, as emoções humanas, todas elas são válidas, tanto a tristeza quanto a raiva, a alegria, está tudo bem sentir. A questão é o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? O que eu vou fazer com essa raiva? O que eu vou fazer com essa tristeza? E a criança não sabe sozinha. Então a gente está aqui para isso. Filho, você está triste hoje? Não deu certo, né? Fazer o programa que você queria. A gente vai no sábado, a gente vai no domingo, a gente vai outro dia. E a criança vai falar: tá bom, mamãe está aqui, ela está me vendo, ela está acolhendo a minha frustração. E eu sinto também que eu posso começar a lidar com esses nãos, eu posso começar a lidar com essa frustração. E isso é o início da educação emocional. Eu consigo sobreviver às minhas emoções negativas. Isso é algo que a gente não recebeu, né, Gisele? Então, como é que dá algo que a gente não recebeu? Tem que É estudar, algo difícil, tem que desafiador. ler, Mas... tem que ler, tem que estudar. E é muito bom porque você não só ajuda, né, os seus filhos, a sua criança, como você em primeiro lugar, porque você começa a entender um monte de coisa. Tema, fica mais leve a maternidade, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre competição. Final de semana eu estava conversando com os amigos meus, uns são contra, outros a favor. Como que você vê a competição dos pequenos? Assim, é uma forma saudável? A gente deve incentivar o filho a ser melhor, a vencer? Ou falar para ele que competir também é importante? Como que a gente deve mostrar, né, essa competitividade? Seja no esporte, seja na nota, né, para os nossos filhos. Eu lembro que meu pai falava assim, deixa eu ver quem é que vai dar carona primeiro para quem. Eu levei isso muito a ferro e fogo, e meu irmão era mais velho. Eu dei carona primeiro para o meu irmão, mas eu lembro que eu me forcei muito. Até que ponto isso é saudável, até que ponto não é? Olha, a competitividade ela é muito natural no ser humano, né? A gente já na nasce, infância né? também. Você quer ir bem na escola, você quer ganhar um jogo, vai jogar uma bola, você quer ser o time campeão. Então, assim, é natural do ser humano que a gente goste de competir. Agora, não é toda criança que tem essa vontade enorme de competir. Então, é importante você olhar para a criança e ver. Meu filho gosta. Eu tenho aqui em casa um filho que é super competitivo, minha filha nem tanto. Agora, quando a cobrança do pai e da mãe para que essa criança seja sempre a melhor, que essa criança sempre ganhe, que essa criança nunca erre, aí sim é um problema. Entendi. Mas a competição natural de querer se aprimorar, de querer melhorar, ela é muito positiva, porque na verdade você está competindo com você mesmo mais do que nada, né? Então, se é uma criança, ela quer andar de bicicleta cada vez melhor, ela vai querer jogar bola cada vez melhor. Então, eu olho por um lado muito saudável, desde que isso não traga uma cobrança excessiva para a criança, que ela a ponto de que ela deixe de viver a infância dela para ser o melhor aluno, para ser o melhor em tudo, né? Porque existem pais que têm essa cobrança realmente excessiva e a criança acha que tem que ser perfeita, que ela não pode errar. Ela perde a infância querendo agradar o pai, querendo agradar a mãe, querendo fazer aquilo que ela acha que deveria fazer, e não porque ela realmente gosta de fazer, né? Então tem que partir da criança. Tem criança que é competitiva, outras não. Mas, por exemplo, tem criança que não gosta de perder, tipo, não aceita, não vou mais jogar. Eu era assim, tá? Mas eu fui aprendendo, né? Não, calma, perder faz parte. Você sabe o que eu sugiro? Quando a criança fica com muita raiva de perder, que é natural também, porque ela ainda não sabe lidar com o que ela está sentindo. Puxa vida, como assim? Agora eu perdi, eu não quero mais, eu odeio todo mundo, sai correndo, eu não quer mais brincar. Espera essa raiva passar. Quando passar, você fala, filho, é normal, os erros fazem parte do aprendizado. Não é porque você perdeu que você é ruim. Volta aqui e vamos treinar até você aprender. Porque quanto mais você treinar, mais você vai aprender e melhor você vai ser. Então, esse caminho dessa construção da criança entender que ela está aprendendo e que ela tem tempo ainda para desenvolver essas habilidades é muito necessário, Gisele. Então, criança com raiva, deixa essa raiva passar e chama ela de volta e vai treinando nessa habilidade que ela gostaria de ter. Sim. Bom, tem muitos pais que ainda usam do autoritarismo, né, para educar os filhos. A gente tem que usar esse autoritarismo em algum momento? Ou ele é maléfico na educação dos filhos? Como que você vê isso, Thelma? As pessoas, na verdade, Gisele, confundem muito autoridade com autoritarismo.
Porque nós já somos o adulto. Você já é aquela pessoa que está ali, que seu filho depende de você, puxa vida, para viver, para estudar, para comer, para tudo. Você não precisa querer abusar da sua autoridade de pai e de mãe, que aí sim, o autoritarismo é quando eu abuso da minha autoridade, eu sou desrespeitoso para impor somente aquilo que eu quero, que eu acredito. Faz o que eu estou mandando e acabou, né? Quando eu desconsidero o que aquela criança precisa, as necessidades emocionais dela, Sim. as necessidades físicas. Então, é um engano a gente achar que nosso filho precisa ter medo da gente para obedecer. Então, não, a gente. Quem é que você normalmente respeita mais? Quem te trata mal ou quem te trata bem? Quem trata bem. Claro, as crianças também. Então, se a criança é maltratada, se ela é tratada no grito, no desrespeito, a tendência é que ela queira se rebelar. Isso também não quer dizer que eu vou ser aquele pai e mãe que, nossa, meu filho só faz o que ele quer. Não. Eu posso impor limites, eu não preciso gritar. Hoje não é dia disso, eu posso fazer combinados, a gente pode juntos construir as regras da família. E isso não precisa ser feito de uma forma que eu vá usar a minha força, né? O medo. O medo desconecta. A criança não tem que ter medo, ela tem que ter respeito, empatia e admirar esse pai e essa mãe, no sentido de que, puxa vida, meu pai me compreende, ele me respeita, ele se conecta comigo, ele brinca comigo. Então, é claro que eu quero colaborar com meu pai. Então, quanto mais a gente se conecta, quanto mais a criança se sente vista, mais ela tem vontade de colaborar. E o autoritarismo é o contrário, né? Ele faz a criança se rebelar. Então, a criança, quanto mais ela apanha, mais revoltada ela fica, com mais raiva ela fica, e mais ela vai querer se vingar de você, né? E cada vez você vai ter menos colaboração. E não adianta, além de ser totalmente desrespeitoso, né, Gisele? Sim, aí ela desenvolve também uma linguagem violenta, né? Ela vai para a rua Exatamente. e ela vira uma criança violenta, ou seja, não ajuda nada, né? No caso, Ela acredita que é assim que resolve os problemas, né? justamente. E aí começa a agir dessa forma com o amigo, com a namorada e mais tarde com a esposa. Então, a violência, na verdade, ela é muito aprendida dentro de casa. Vários estudos mostram isso, que pessoas violentas na sociedade tiveram infâncias violentas, a maioria delas, né? Tá. Vamos falar sobre o medo agora, né? Assim, começa uma Uhum. certa idade que a criança não quer mais dormir sozinha, quer dormir com os pais, aí começa a fantasiar umas coisas. O que é certo a gente fazer? Levar para nossa cama ou explicar que não tem medo, mas ele tem medo, gente. Não tem jeito, né? Deixar lá chorando não dá também. Como agir, Thelma, nesses casos de criança que tem, às vezes, muitos pesadelos ou não consegue de jeito nenhum dormir sozinha no quarto, diz que tem bicho-papão, que vê bicho da cara preta, enfim. Como agir, né, de uma forma que não crie Bom, traumas? Porque eu sei que cria trauma, né? Deixar a criança lá sozinha chorando não pode também. cria trauma, sim. Muito adultos, né, me relatam que os pais não acolhiam com medo da infância, que até hoje tem medo do escuro, que até hoje dorme com Tem, a luz acesa. É. tem muito Então, assim, tem adulto assim muitos mesmo. casos, é. E por que isso acontece? Bom, o medo, na verdade, é uma resposta a uma ameaça. A criança, quando ela começa a crescer e ver o mundo, existe uma fase realmente, por volta ali dos 4 anos, e pode durar até uns 8, 9 anos, em que ela está questionando o mundo, né? Sim, Por exemplo, ai meu Deus, e se um ladrão entra aqui? E se a casa pega fogo? E se tiver um monstro embaixo da minha cama? Ela assiste um desenho, de repente, e começa a projetar aquilo para a vida dela e fica com medo. São inúmeras as causas de medo. Por exemplo, agora esse último ano, a pandemia, muitas crianças perderam entes queridos e começaram a ter medo, né? Medo de morrer, medo de sim. perder alguém. Então, esse medo é real e ele precisa ser acolhido e validado. Não adianta você falar para a criança assim, não, não tem monstro aí não, para com isso. Não, não fica com medo não. Isso só aumenta o medo. Então, quanto mais a gente vai lá, valida essa emoção. Filho, tudo bem, eu sei que você está com medo, vem cá, deita aqui comigo. Eu vou deitar aqui com você um pouco então, até seu medo passar e depois eu volto para minha cama. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma parte racional. Sim. Então, quando eu vou com a criança, acolho esse medo, e depois que passa o medo eu falo sobre ele, a chance dessa criança começar a entender os fundamentos, que puxa, realmente não tem um monstro embaixo da cama, realmente meu pai tem ficado aqui comigo, eu percebi que esse medo não tem sentido de ser. Ele vai passando com o tempo, mas quando ele é acolhido, se essa criança tem que sozinha lidar com esse medo, a tendência é que ele aumente, aumente, aumente e fique cada vez maior. Então, Então, receba o seu filho na sua cama. tá. Tá difícil de dormir? Ah, ele dormiu de novo? Pega, devolve para o Leva. quarto dele. Ou então deita lá com ele para ele dormir. Quando ele dormiu, você vai saindo. E E aí o medo é vai um dia após passando. o outro. Thelma, Exatamente. se você pudesse dar 3 dicas, assim, rapidinho, para os pais educarem de uma forma mais afetiva,
que funcione melhor, né? Que deixe, que construa adultos, né, emocionalmente inteligentes. 3 dicas, quais você daria? Bom, a primeira seria assim: olhe para você, duvide um pouco das suas crenças, daquilo que você aprendeu. Questione tudo que você aprendeu sobre a infância e veja se essa forma que você está agindo está realmente trazendo os resultados que você gostaria. A forma que você está agindo realmente está fazendo com que o seu filho seja emocionalmente saudável, está fazendo com que ele colabore com você, está fazendo com que ele cresça uma criança feliz, responsável, respeitosa, né? Porque através justamente desse momento que a gente questiona aquelas nossas certezas, é que a gente começa a abrir uma nova possibilidade de aprender aquilo que a gente ainda não sabe. O segundo tenha empatia. O que é empatia? Puxa, é olhar para aquele pequeno ser humano, que é o seu filho, sim, e entender que ele sente, que ele pensa, que ele tem desejos, vontades diferentes da sua. Então, para escutar o que ele tem a dizer. Sim. Puxa, filho, tá, você não concorda comigo. Por que você não concorda comigo? Como que você acha, então, que a gente deveria fazer isso? E isso não tem nada a ver com tirar a tua autoridade, o teu lugar de pai ou mãe, ou ser desrespeitoso, mas sim com abrir uma oportunidade de conhecer melhor quem é essa criança. Será que, de repente, o que ele está falando não faz sentido? A gente aprende tanto com os nossos filhos, não é mesmo? Verdade. Quantas vezes eu voltei atrás, simplesmente porque eu abri espaço para ouvir o meu filho e falei, caramba, verdade, olha só, faz sentido, você tem razão, filho, então vamos por aí. Né? Então é uma troca. Tá e a terceira, eu acho que muito importante aqui é entender que o respeito é uma via de mão dupla. É difícil a gente querer ser respeitado sem respeitar. Se eu vou e falo para o meu filho, você não pode gritar comigo, mas eu grito com você. Não, você não pode bater na sua irmã, mas eu bato em você. Então, assim, essa incoerência entre o que eu falo e o que eu faço é algo que gera muita confusão. Então, o respeito, quando ele é uma via de mão dupla, fica muito mais simples para a criança entender, puxa, aqui em casa ninguém desrespeita ninguém. Meu pai me respeita, minha mãe respeita o meu pai respeita a minha mãe e nos respeita. Então, seja um modelo de respeito. Isso muda as dinâmicas familiares para muito melhor. Boa! Thelma Abraão, escritora e educadora parental, muito obrigada, seus contatos, e venha sempre, viu? As portas estão abertas aqui, eu adoro. Obrigada, querida, foi um prazer participar. Seus contatos. Thelma Abraão, meu Instagram, thelma.abraão. Estou lá todo dia conversando com os pais, dando dicas, não só dicas, mas também trazendo conhecimento da neurociência e comportamento infantil. Te espero lá, para a gente seguir juntos nessa jornada. Beijo grande, viu? Obrigada. Beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau. E agora a gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de beber uma aguinha, fazer um pips. No próximo bloco tem autoconhecimento, a arma mais poderosa para transformar a sua vida. É já depois dos comerciais.